Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aula do nosso curso de Introdução a HTML. Nós vamos agora abordar algum conceito importante sobre page versus margin. É um conceito que confunde muito os desenvolvedores iniciantes, mas eu vou tentar demonstrar para vocês aqui como funciona. Bom, já deixei o código pronto, vou fazer uma breve explicação. Aqui utilizando o mesmo padrão das aulas passadas, utilizando aí o atributo style, coloquei algumas propriedades border, que é uma propriedade nova, que a gente está vendo. Defini uma borda de 1 pixel da cor preta, o tamanho de 10%, coloquei uma margem, defini um background color da cor azul e o conteúdo, o texto aqui margem. E aqui também o padding. No caso, só a diferenciação aqui no de cima eu usei o margin e aqui o padding, para a gente entender como funciona aí cada um deles. Então, indo lá para a nossa página, aqui está. Bom, visualizando já dá para identificar aí a diferença, Mas se a gente... Vou fazer o seguinte, para instigar vocês a entender o porquê que confunde muito. Aqui, visualmente, a gente dá para entender a diferenciação. O padding é o espaçamento entre a borda e o conteúdo dela. Qual que é o conteúdo? É a própria palavra pad. Então, deu um espaçamento aqui da borda e do conteúdo, em todas as direções. Ah, mas aqui o espaçamento ficou maior. Sim, porque esse objeto não está centralizado. Porque se eu vier aqui e centralizar, vamos pegar aqui test center. Se eu centralizar, deixa eu fechar isso aqui. Se eu centralizar, olha lá, agora já dá para perceber que o espaçamento está perfeito. Bom, vamos abrir aqui o Ctrl Shift I para a gente verificar o que eu estou falando. Não sei se vocês vão perceber, esse aqui é o conteúdo. Ah, deixa eu ir aqui no lugar correto, Vamos aqui no page primeiro. Esse é o page. Então, se eu vir no conteúdo, não sei se não vai dar para vocês verem, mas aqui nessa imagenzinha tem aqui o nosso conteúdo. Deixa eu aumentar aqui. Aqui, agora sim. Se eu for no conteúdo, lá, ele está marcando lá. Vê se vocês percebem. Ó, quando eu passo, ele marca o conteúdo. Que é lá dentro da caixa azul, lá dentro no meio, ele colocou um azulzinho mais claro. Esse é o conteúdo. Então, o page é isso daqui. Ou seja, agora ele marcou de azul mais claro. Ó. Então, ele é o espaçamento entre a borda e o conteúdo. Aqui no desenho, dá para vocês perceber que essa é a borda, esse é o paging, que é o espaçamento entre a borda e o conteúdo. E lá fora está a margem do objeto. No margem, ao selecionar o conteúdo, lá ele seleciona todo o quadrante. Então ele selecionou agora todo o quadrante. Quando eu vou no page, ele nem mostra nada porque o page está zero. Tem a borda e a margem agora é tudo do lado de fora. Ou seja, a margem é o que está de fora da borda. Então, pode verificar aqui, vamos voltar aqui no nossa página, que você pode verificar aqui que tem um espaçamento na direção da esquerda, um espaçamento para cima, da direita e para baixo. Então, a diferença é essa. O page é o espaçamento entre a borda e o conteúdo. O margem é o espaçamento fora da borda. Fora da borda. Vou instigar vocês agora da seguinte forma. Eu vou dizer que esse background aqui, ele é branco. Aqui também, branco. Aqui também, branco. Eu vou tirar a borda.
Eu vou tirar a borda. Beleza. Acho que assim já vai dar. Bom, dessa forma, visualmente, dá para identificar, né, a diferenciação. Você percebe que aqui o quadrante aqui, né, o retângulo, ele se afastou, né, e o quadrante veio. Aqui o quadrante não se afastou, o que se afastou foi o conteúdo dele, então aumentou o quadrante. Agora, como eu tirei e coloquei tudo branco, eu vou atualizar. Veja bem, deu para perceber a diferenciação porque eu centralizei esse e não centralizei esse. Então eu vou centralizar aquele também, só para ficar tudo no mesmo padrão. Veja bem, dá para perceber a diferenciação agora? Não. Então essa é o problema. Para desenvolvedor iniciante, muitas vezes ele está desenvolvendo um portal, uma página, um blog, enfim. Ele utiliza o margem, visualmente ele não vê diferença do paid, mas existe essa diferença. E a gente só consegue enxergar isso quando a gente define outras propriedades, né? Como cor, como borda. Enfim, a gente percebe que o objeto ele se afasta quando é merge, o espaçamento é fora da borda, quando é paid é dentro, entre o conteúdo e a borda. Sem cor nenhuma, sem borda, parece que é a mesma coisa. Lá eles estão na mesma posição, então assim fica difícil distinguir, né, essa diferença. Então esse é o grande problema. Espero que tenha entendido o conceito aí de cada um. Tentei assim tentei iniciar já visualmente, entendendo como funciona visualmente, para depois vir para essa questão de nenhuma propriedade estabelecida, cor nem borda, para a gente entender de fato mesmo que essa diferenciação ela existe e é muito diferente, né? Só que muitas vezes no desenvolvimento parece que é igual nesse caso aqui do fundo branco sem borda, parece que eles têm as mesmas propriedades. Bom, na próxima aula a gente vai entrar então agora na parte de div, que é uma parte muito importante. Todos têm que aprender bem esse conceito de div, de classe, ID, porque quando iniciar o curso de introdução a CSS, esse conceito tem que estar muito bem formado para que a gente possa aí aprender bem o conteúdo de CSS e depois desenvolver algo com boas práticas de programação. Porque aqui, de fato, o nosso código ele não está legal, né? Utilizar o atributo stylus dessa forma não é uma boa prática. Lá no curso de CSS a gente já vai aprender outras formas aí de trabalhar, de desenvolver essas características aí que o CSS nos proporciona, tá bom? Agradeço aí mais uma vez a presença aí de todos e vejo vocês aí no próximo vídeo. Até mais!